que rompe com todas as suas expectativas do que seria um espetáculo em palco italiano. Ele estoura o palco, a relação plateia-público se desenvolve de outro jeito, várias categorias que são adequadas para analisar o texto da peça, o texto original, se tornam inadequadas para analisar o espetáculo. E aí eu poderia ir multiplicando os exemplos. Então, um critério que já foi enunciado na década de 30 por gente como Brecht e retomado na década de 60 por gente como Adorno, diz isso. Uma obra de arte, hoje, só se legitima, no sentido exigente, se ela destruir o seu próprio conceito. Eu acho que com isto você sabe, você dispõe de uma espécie de arma para ir esgrimindo as manifestações da ideologia conservadora nas práticas de arte, né? E aí a questão da sociedade organizada, como você sabe, há organizações e organizações. O mercado teatral é ele próprio uma manifestação da sociedade civil organizada. E nós sabemos que há sim um mercado teatral muito vigoroso funcionando no Brasil, graças às leis de incentivo. E mais ainda, né? Leis de incentivo e patrocínio de estatais. Olha o nó que vai se multiplicando, né? Então, é só multiplicar as contradições. Eu costumo dizer que basta ser espírito de porco. Bom dia. Meu nome é Matheus, eu sou estudante. Eu queria saber como que eu tenho contato, como que eu posso ter contato com o seu trabalho, com as suas reuniões. Parece que você vai ter mais uma agora em São Paulo. Para a gente, eu preciso dessa informação, preciso saber o que está acontecendo, o que vocês estão discutindo, para meio que organizar. E acredito que todo mundo lá da escola gostaria de ter essa informação, gostaria de estar informado sempre. A gente não tem capacidade de discutir isso ainda, mas você já tem e a gente queria saber. Bom, eu topo. Eu venho para Belo Horizonte todas as vezes que você me chamar. Não se preocupe. Mas eu acho que a coisa mais ágil é você entrar em contato aqui com o Gustavo, que me convidou, nós nos conhecemos, porque esses processos, essas situações de conversa estão se multiplicando, porque é óbvio, nós precisamos conversar e avançar nas formulações. Então, aqui em Minas, o movimento de teatro de grupo é o primeiro interlocutor. O movimento de teatro de grupo de Minas está em contato com o Arte contra a Barbárie, que não quer ser só paulista. Ele surgiu em São Paulo, porque em São Paulo a barbárie chegou primeiro. A barbárie em São Paulo existe desde que a cidade foi criada pelos jesuítas, né? Quando o Caetano Veloso fez aquela composição, A Força da Grana que Ergue e Destrói Coisas Belas, ele não está elogiando, ele está denunciando a força do capital em São Paulo. Então, quanto maior a desgraça, maior a disposição para enfrentar. É só por isso que o Arte contra a Barbárie surgiu lá em São Paulo com esse nome. Porque lá em São Paulo a barbárie está debaixo do nosso nariz, né? Então, você, através do pessoal do movimento de teatro de grupo, através dos grupos de teatro aqui de Minas, com os quais nós estamos em intercâmbio e diálogo permanente, você já dá o primeiro passo. Porque você não subestime a capacidade política, organizativa e argumentativa dos próprios mineiros. Eu mesmo respeito muito, porque eu acho que eles ajudam, vocês mineiros ajudam a avançar. Então, até para fins de economia de energia. O primeiro passo é ver por aqui mesmo com o pessoal. E, através deles, você obtém sites como, por exemplo, do Jornal do Sarrafo, que a gente publica e tem na internet, e dos grupos de teatro. Enfim, eu acho que é esse
rapidinho. O movimento fez um encontro agora no Marília chamado Ocupação em Movimento, onde, inclusive, não tinha conhecimento da paixão por Adorno que você tem no campo. Nós tivemos uma mesa tratando a visão de Adorno e a indústria cultural, conversando sobre ocupação de espaços públicos ociosos, o trabalho de corpo no teatro de grupo, onde a gente foi interessantíssimo constatar uma coisa, né, o patrimônio histórico e artístico dos grupos de teatro. Então, assim, esse tipo de debate, isso foi aberto. Isso não foi uma ação para o movimento de teatro de grupo especificamente, é para a cidade, entendendo que esse tipo de debate é para ser multiplicado. E uma coisa interessante também é que é o seguinte, como aconteceu lá em São Paulo, a arte contra a barbárie, só aconteceu lá. Em outro lugar vai ter que acontecer com a sua característica. Então, o nosso pensamento, o nosso raciocínio, nosso carinho, né, nessas ações para transformações né, das políticas públicas, nós temos que fazer. Aí que está a mão na rédea, né? Nós vamos ter que pôr para frente. Tá? Mais algum? Fala do fórum virtual que as pessoas podem se filiar. Tá. Tem um fórum virtual em Belo Horizonte que chama Fórum, o site o grupo como é que é? Fórum Virtual BH @Yahoo Grupos. Não é isso, Renato? Fórum Virtual BH. Telefone do Movimento Teatro de Grupo. Fórum Virtual BH @yahoogrupos.com.br. Telefone do Movimento Teatro de Grupo. 3224-8818. Minas de Grupo @yahoogrupos.com.br. O e-mail do movimento é mtg, M de Maria, T de Tatu, G de Gay, ph@veloxmail.com.br. Vamos continuar. Acho que tem vários grupos pensando nessas coisas. O próprio Redemoinho foi fundamental. Né? Acho que nem é só uma questão de Minas, São Paulo. Acho que o país está em torno de um mesmo interesse, o mesmo foco. Mais alguém, gente? Olha, tá bem fechou. Gente, logo nós vamos ter 5 minutinhos de intervalo. É só o tempo mesmo do cafezinho, do cigarrinho da Iná e voltar que temos um patrimônio imenso artístico do país, que é João das Neves. Vai falar sobre a trajetória dele e um pouco sobre essa questão da autonomia artística, né? Muito obrigado, Iná. Cinco minutinhos.